Outro item muito importante para, no caso, uma empresa se fixar em determinado local, né, um dos fatores condicionantes é os meios de transporte, né? Ou seja, tanto para chegar matéria-prima como também para sair o produto final. O Brasil é um país que é muito favorecido, tanto pela questão de rios, né, onde no caso não foi muito explorada a questão das hidrovias, mas existe ainda algumas, né, então o governo brasileiro sempre também deu, né, antes da entrada de Juscelino Kubitschek, né, que ele favoreceu muito a questão das rodovias. As ferrovias antes eram bem vistas, né, até porque conseguia levar uma grande quantidade de matéria-prima para fora do Brasil. Então as ferrovias foi muito importante, tá ok? Então empresas do Brasil utilizam mais, no caso, atualmente as rodovias, até porque Juscelino Kubitschek ele favoreceu as rodovias e também as linhas férreas, mas ele deu uma preferência maior às rodovias e até hoje ainda é assim, tá ok? E depois, né, com o passar do tempo, as linhas férreas elas acabaram sendo sucateadas, né, no caso, ou seja, degradadas, mal utilizadas, não tinham tantas, né, serventia. Aí eu coloquei, né, nesses slides para vocês as principais rodovias que existem aqui no nosso país. Okay? Então aí os principais eixos também aí em relação, né, à questão também, né, ferrovias, hidrovias, rodovias, até alcodutos também, né, que é outro tipo de transporte, né, no caso de material líquido. Então aí está no caso os principais eixos de transporte aqui no Brasil. Já os meios de transporte, né, aqui no Brasil também, né, em relação às ferrovias, nós temos aí em São Paulo um dos maiores regiões de ferrovias aqui no nosso território. Logo após vem Rio de Janeiro também. Tem alguns outros estados que nem possuem, né, esse tipo de sistema. Tá ok? Hidrovias também, né, muito favorecido no nosso território, né, tem vários rios e muitos deles são navegáveis. Então vocês podem ver aqui também, né, a questão de hidrovias no nosso território. E, no caso, as redes de transporte também, né? As redes informacionais e transporte são o suporte da estrutura ao território. Então, essas redes incrementam a eficiência e a produtividade das empresas. No Brasil, predomina no caso, o sistema rodoviário, tá ok? E isso leva, no caso, um alto custo, tanto de frete como também, ali eu botei preço, mas é preço dos combustíveis, que são bem caros aqui no nosso território, tá ok? Então, no período colonial, o transporte principal era o rodoviário, né? Hoje, basicamente, é 1,2% aqui no nosso território de transporte rodoviário em comparação aos Estados Unidos, que é de 3,3% no território, ou seja, utilizam bastante, bem mais, né, no caso que o Brasil. E, no caso, eles pensam um pouco mais, até porque também a questão do transporte rodoviário polui também mais o meio ambiente, né, em relação ao hidroviário. E em relação agora